Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre um planetinha que sempre foi temido, né? Talvez até mal interpretado, que é o planeta Plutão, né? Às vezes até tiraram ele aí como planeta, né? Mas na astrologia ele está ali firme e forte, né? Nos dizendo por que ele existe. Então vamos falar sobre ele, né? Ele está posicionado em Capricórnio. Isso quer dizer que o mundo ele está mudando, mas por dentro, né? As estruturas. Então, a gente vai falar sobre isso, né? Por quê? Porque as pessoas chegam, né? Em pânico, talvez, um pânico silencioso. E isso está acontecendo muito. Chegam na terapia, né? E fala que sente que tem alguma coisa muito grande, né? Acontecendo por baixo aí de alguma superfície que não está sendo vista, né? Não é somente na política, não, né? Não é somente na economia. A gente não sente que é uma crise passageira, né? Então é como aí se as estruturas que sustentaram a realidade durante muito tempo estivesse começando a se reorganizar, né? Guerras em diferentes regiões do planeta, não só nos lugares de praxe, tensões, né, entre grandes potências aí mundiais, as alianças internacionais do mundo todo aí mudando, né? Sistemas econômicos sendo questionados, com nova tecnologia, enfim. E aquelas instituições antigas, principalmente religiosas, tentando encontrar um novo lugar aí dentro de um mundo que de repente mudou, né? Então, quando a gente olha para o céu desse momento, existe um movimento que explica muito bem todo esse momento aí histórico que a gente está vivendo como humanidade. É exatamente Plutão atravessando o signo de Capricórnio. Então, na astrologia, gente, Plutão sempre foi associado às forças profundas da transformação. Na mitologia, ele aparece como o Hades, o senhor do submundo, né? Gente, o submundo para os antigos, ele não era exatamente um lugar demoníaco. Era simplesmente um mundo invisível, né? Era o território onde ficam as raízes, os minerais, as sementes, né, enterradas, tudo aquilo que sustenta o nosso mundo visível, né? Uma árvore, por exemplo, quando você vê ela bonita e pomposa para cima, saiba que ela tem essa potência para baixo como raiz, para sustentar, senão ela tombaria, né? Então é um exemplo bobo, talvez simples, né? Mas é o que é o Plutão, né? Então, dentro da astrologia, de uma forma, entre aspas, simbólica, é exatamente aquilo que está escondido, né? Mas que sem aquilo a realidade não existiria. Então, ele sustenta o mundo que a gente vê, né? Então, quando essa energia ela se movimenta aí, ela não muda o que está por cima, ela muda lá dentro, né? A fundação das coisas. Agora imagina comigo isso entrando na força de Capricórnio, né? Capricórnio ele é o signo das estruturas. Ele governa na astrologia os governos, instituições, sistema econômico, organização social, hierarquia, né? Esses modelos de autoridade. Então ele é o arquétipo da montanha, aquilo que é construído, né, lentamente ao longo do tempo até que seja sólido de fato. Mas quando Plutão atravessa aí esse ponto do céu, né, essa constelação aí de Capricórnio, alguma coisa é muito específico que acontece, né? Aquilo que parecia sólido, aquilo que parecia estrutural, pronto, feito, ele começa a revelar algumas falhas, algumas fissuras, entende? E daí deve ser por isso que o mundo inteiro agora está sentindo que tem alguma coisa muito grande para acontecer, né? Está passando por esse tempo aí de reorganização profunda. Aquelas instituições, né, gente, que pareciam eternas, estão aí sendo questionadas.
os modelos econômicos em crise por conta dessa tecnologia muito rápida, né, hoje. Né? Então, a própria ideia de autoridade passa a ser questionada, né? Porque a tecnologia ela acaba transformando as relações, né? E, obviamente, ela transforma as relações de poder que estão aí séculos dominando o mundo todo. E óbvio que isso não acontece apenas no cenário global, né? Isso se reflete aí dentro dos países, das cidades, né? Até dentro aí da vida de cada um de nós. Quando a gente fala aqui do Brasil, né, simplificando, quando a gente fala aqui do Brasil, né, exemplificando esse movimento, e a gente está aqui sentindo isso, né, a gente sente que está vivendo um período em que muitas estruturas aí está sendo reavaliada, né, o país ele passa por mudança política, debate intenso aí sobre instituições, principalmente, né, trazendo reforma econômica, uma nova forma aí de comunicação e de organização social, porque é necessário, né? Então tem uma sensação coletiva aí de que a gente está tentando redefinir quem a gente é como pessoa, quem a gente é como nação, né? Que caminho a gente quer seguir no futuro. Esse tipo de momento, gente, histórico, né? Não vamos deixar de pensar assim. Ele costuma aparecer quando Plutão está em ciclo bem ativo, né? Ele não é um planeta que vem e te destrói por ego, né? Por capricho. Não, ele destrói aquilo que já não tem mais vida dentro de você ou dentro de algum movimento, né? Aquilo que foi construído, mas que deixou de ser útil. Ninguém usa hoje, por exemplo, televisão de tubo, né? Vamos falar um exemplo esdrúxulo e simples mais uma vez. Mas isso hoje as pessoas até só sobrevivem sem televisão, porque temos o celular, né? Tá na mão, não precisa ter uma televisão, sentar na sala e tudo isso. O celular acompanha a gente para onde a gente quiser ir. E ele é uma televisão também, né? Então é mais ou menos por aí que toca a banda nesse sentido. Quando a gente fala, gente, do Plutão, assim, num nível pessoal, né? Cada um tem o seu mapa astrológico aqui. Né? E nesse mapa existe uma área da sua vida onde Capricórnio ele tá pairando ali, ele está localizado. E dependendo da casa onde esse signo cai no seu mapa natal, né, o trânsito de Plutão pode provocar transformação irreversível, assim, e a pessoa não conseguir dar conta dessa transição se não tiver muita consciência do que está passando, né? E tem gente que vai viver isso na carreira, tem gente que aparece em relações, né? Tem gente que está aparecendo aí como uma transformação de identidade, uma nova visão de mundo, né? Uma nova forma de lidar aí com o poder que todos nós temos. Né? Então, aquilo que já estava construído, talvez precisa ser repaginado, né? Para encontrar uma evolução. E, obviamente, que esse processo não vem sem desafio, né? Mudanças inesperadas pode acontecer, né? Mas tudo que acontece, gente, quase sempre traz uma oportunidade de crescimento muito profundo. Plutão, gente, na astrologia, para vocês terem uma ideia, Plutão na astrologia médica, ele é associado a processos de regeneração do corpo. Então, ele governa qualquer princípio, né, qualquer mecanismo aí ligado à renovação celular, eliminação de toxina, né, e aos processos de uma cura muito profunda. Então, gente, ou seja, aquilo que parece uma crise é, na verdade, um processo de regeneração. Né? E é exatamente isso que está acontecendo com a humanidade agora, num contexto maior. Então, o Capricórnio ele representa aí a montanha que a gente construiu aí ao longo dos séculos, né? E Plutão representa esse movimento subterrâneo que vem reorganizando a montanha de dentro para fora. Então, as antigas estruturas aí estão começando a ruir, né, para que uma nova consciência, algo muito novo, mais livre e com uma liberdade consciente possa nascer.
Então, gente, tá tudo bem. É natural que muita gente aí esteja sentindo aí, né, uma inquietação muito grande, é como se estivesse vivendo uma mudança interna, que está acompanhando a loucura do mundo, né, porque está cada um aí vivendo seu próprio Plutão, né, e ele é um planetinha que faz umas perguntas profundas, né? E que chegou ao fim do seu ciclo aí, que tem que mudar. Né? Tem que terminar alguma coisa para outra começar. Isso aí, né, é fato. Então a gente não está vivendo só uma crise, né? A gente está atravessando aí uma transformação histórica das estruturas que regeram o mundo até aqui. Né? E, gente, todo renascimento, ele começa na escuridão. Não tem jeito, não tem outro caminho. Entende? Tem que ser assim, né? Gente, para quem não sabe, tem uma teoria aí que eu venho desenvolvendo, chama teoria matemática astrológica, que para mim é óbvio que é fascinante, né? Muita gente aqui não conhece, mas a astrologia, ela não é só símbolos, ela é matemática pura, gente, pura. E o sistema solar funciona através de ciclos extremamente precisos, calculáveis. Então, cada planeta aí possui um período orbital específico. O Plutão, por exemplo, que é o último aí mais distante do Sol, ele leva cerca de 248 anos para completar um ciclo completo no Sol. Sei lá, a gente precisa viver umas 5 vidas, né? Dependendo da época que se pegou, 3 no mínimo, né? Então como ele é lento, é óbvio que ele marca, né, capítulos assim evolutivos da humanidade. Né? Se você pegar a história, quando Plutão aí estava passando por Capricórnio, ocorreram transformações muito profundas, possivelmente na política e na economia do mundo. É uma reorganização mesmo da civilização, né? Da gente humano como civilização. E daí, gente, isso obviamente funciona no nosso cérebro, né? Porque aqui é a nossa caixa que nos liga a essa ferramenta que é o corpo humano. Então, os antigos que utilizavam a medicina astrológica, né? Na verdade, usavam a astrologia para a medicina. Até uma curiosidade, durante muitos séculos, os médicos eles necessitavam serem astrólogos. Olha que doideira. Então, a medicina astrológica ela foi muito estudada. E quando a gente percebe Plutão dentro desse contexto, ele traz processos de regeneração muito profunda para o corpo. Então, ele elimina a toxina, ele traz uma transformação psicológica muito profunda, né, porque ativa o instinto, ativa a lei da sobrevivência interna. Então, essa energia, quando ela se manifesta, né, ela toca a região profunda do cérebro, que está diretamente ligada ao sistema límbico. Então, a parte que regula emoções, né, a sobrevivência, que eu falei, o instinto de sobrevivência, enfim. E quando a gente está falando isso num movimento da história, como está acontecendo hoje, a gente pode sentir algumas características plutonianas aí, né? Por exemplo, medo. Então deve haver um medo coletivo aí, crise profunda na humanidade como um todo. Mas depois que passar, gente, é certo um salto evolutivo aí na consciência humana geral, né? Então é isso, né? Plutão ele não chega para destruir o mundo, não é nada disso. Ele chega, na verdade, para revelar aquilo que já não está funcionando, já está sem vitalidade, já está quebrado. Então ele vai revelar a corrupção que está escondida, né? Que ele é submundo, é tudo que está escondido. Então a estrutura que foi injusta por muito tempo, sistemas que já perderam sua função. Então essas coisas elas estão vindo à tona para que sejam transformadas mesmo. Então, esse planetinha ele tem uma lógica muito simples. Aquilo que perdeu vida, aquilo que não traz mais vitalidade, precisa morrer para algo maior e novo nascer.
né? Então, é isso. Espero que tenham gostado. Foi só um papinho breve sobre esse planetinha aí que assusta, né? Essas energias pesadas aí que tá todo mundo dizendo sentir, mas é você mesmo. A luta é sua com você mesmo. E o que tá fora é compreender, não julgar, aceitar, aquele mesmo de sempre. Então é isso. Para quem gostou, dá uma curtida aí, compartilha, né? E logo teremos mais.